Olá turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, eu sou o professor João Paulo. Na aula de hoje nós vamos resolver uma atividade envolvendo conversão de escrita entre diferentes sistemas de numeração. Nós vamos, por exemplo, resolver situações em que precisamos converter um numeral escrito no sistema decimal para o sistema egípcio ou romano e vice-versa. Iremos brincar entre as diferentes formas de escrever um número de acordo com os sistemas de numeração que existiam e o que existe atualmente, certo? Na nossa primeira questão, nós vamos resolver um problema que envolve agrupamentos, uma característica muito importante do nosso sistema decimal, certo? Os agrupamentos de 10. Então vamos lá. Marcos estava brincando com um jogo onde ele tinha que trocar suas fichas. Cada 10 fichas brancas valia uma ficha vermelha. E cada 10 fichas vermelhas ele trocava por uma ficha preta. Pergunta-se, sabendo que Marcos tinha uma ficha preta, 5 fichas vermelhas e 2 fichas brancas, marque a alternativa correta sobre a quantidade de fichas que Marcos ficou. Então vamos analisar aqui alguns fragmentos desse enunciado com muita calma, certo? Para a gente poder resolver. Olha só, Marcos podia trocar 10 fichas brancas por uma ficha vermelha, certo? Pois 10 fichas brancas valia uma ficha vermelha. E cada 10 fichas vermelhas ele trocava por uma ficha preta, certo? Então entendam aqui, as fichas brancas são aquelas, digamos, que possuem o menor valor de troca, porque nós precisamos de 10 fichas brancas para trocar por apenas uma ficha vermelha. Significa que as fichas vermelhas acabam valendo mais do que as fichas brancas, não é isso? E cada 10 fichas vermelhas ele trocava por uma ficha preta. Significa que as fichas pretas elas acabam valendo mais que as fichas vermelhas, certo? Uma ficha vermelha ela vale 10 vezes uma ficha branca. E uma ficha preta vale 10 vezes uma ficha vermelha. Então vamos guardar essa informação com calma, certo? Para a gente resolver a questão corretamente. Sabendo que Marcos tinha uma ficha preta, 5 fichas vermelhas e 2 fichas brancas, marque a alternativa correta sobre a quantidade de fichas que Marcos ficou. Então vamos lá, o que é que a gente sabe aqui? Com essas 2 fichas brancas, Marcos não consegue fazer troca, certo? Ele não vai conseguir trocar as 2 fichas brancas, porque ele precisa de, no mínimo, 10 fichas para poder trocar por uma vermelha. Então, a gente vai ter que transformar, ou seja, converter a quantidade de fichas pretas e vermelhas em fichas brancas. Compreendido? Por quê? Vejam só. 5 fichas vermelhas a gente vai trocar por 50 fichas brancas. Como assim, professor? Ora, se cada ficha vermelha vale 10 fichas brancas, então se eu tenho 5 fichas vermelhas, que é a quantidade de fichas de Marcos, nós vamos trocar por 50 fichas brancas, que é 5 vezes 10, 50. Beleza? Então vamos guardar isso aqui. Nós trocamos 5 fichas vermelhas por 50 fichas brancas. E agora nós vamos trocar as fichas pretas. Primeiro por fichas vermelhas e depois por fichas brancas.
Vamos ver aqui com muita calma. Uma ficha preta você pode trocar por 10 fichas vermelhas. E nós sabemos que as fichas vermelhas, por sua vez, cada uma delas vale 10 fichas brancas. Então, assim, nós concluímos que estas 10 fichas vermelhas, elas podem ser trocadas por 100 fichas brancas. Cada ficha vermelha vale 10 fichas brancas. Se nós temos 10 fichas vermelhas, nós teremos 10 vezes 10, 100 fichas brancas. Então, olha só. Nós conseguimos, no final das contas, trocar uma ficha preta por 100 fichas brancas. Então, assim, pessoal, nós conseguimos resolver a questão. Vejam só. Marcos tinha uma ficha preta e nós descobrimos que uma ficha preta pode ser trocada por 100 fichas brancas. Não é isso? Olha aqui abaixo. Ele tinha 5 fichas vermelhas e nós descobrimos que as 5 fichas vermelhas podem ser trocadas por 50 fichas brancas. E ele já possuía 2 fichas brancas que ele não poderia trocar, né? Então, a continha que nós vamos fazer para encontrar a resposta é 100 mais 50 mais 2, que dá igual a 152. Lembrando, 152 fichas brancas. Então, essa é a nossa resposta final. 152 fichas brancas. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? A nossa resposta seria, portanto, a alternativa C. Beleza? Vamos lá agora para a nossa questão de número 2. Vem comigo. Utilizando o sistema de numeração egípcio, represente cada um dos seguintes numerais. Então, nós temos aqui uma questão onde nós vamos precisar converter os numerais escritos no sistema decimal, que é o que a gente conhece, para o sistema de numeração egípcio antigo, certo? Não se trata de uma questão de marca X, de múltipla escolha. Não, nós vamos resolver cada um dos itens separadamente. Para isso, precisando lembrar os símbolos utilizados no sistema egípcio. Vamos lá. Aqui no item A, nós queremos escrever o numeral 6, que está escrito no sistema decimal, no sistema egípcio. Vamos lembrar, gente, que cada símbolo no sistema de numeração egípcio, ele podia ser repetido, tá? E no máximo 9 vezes. O sistema era considerado aditivo, porque o valor do número, o valor do numeral, ele é dado pela soma dos símbolos que aparecem e que formam esse numeral. Então, para a gente formar o número 6 no sistema egípcio, nós vamos precisar do símbolo que representa o número 1 e iremos repeti-lo 6 vezes. Olha só, no sistema egípcio, para representar o 1, nós utilizávamos, os egípcios utilizavam um bastão, certo? Um bastãozinho. Então, se nós queremos representar o número 6, nós vamos colocar 6 bastões escritos de forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bastões. Como eu falei que o sistema ele é aditivo, então nós vamos somar os valores de cada símbolo. Ora, cada bastãozinho vale 1. Se nós temos 6 bastões, nós conseguimos escrever o número 6. Portanto, no sistema de numeração egípcio, a escrita do número 6 era da seguinte forma: 6 bastõezinhos escritos de maneira consecutiva. Nossa resposta está
aqui. Tudo bem? Vamos agora para o item B. No item B, nós queremos escrever o número 18 no sistema de numeração egípcio. Como eu disse, o sistema egípcio, cada símbolo poderia ser repetido no máximo 9 vezes. Então não há como a gente formar o número 18 enfileirando 18 bastões um à frente do outro, tá? Para isso, nós precisamos utilizar um símbolo que represente a dezena, que represente o 10. Os símbolos que os egípcios usavam para representar o numeral 10 é um calcanharzinho assim, certo? Valia 10. Se nós queremos representar o número 18 e nós sabemos que o sistema é aditivo, o que é que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar organizar os símbolos, certo? Compor o numeral 18 a partir dos símbolos do número 10 e daqueles que representavam o número 1. Ó, vamos colocar um calcanhar para valer 10, certo? E 8 bastõezinhos, um à frente do outro. Olha só, o calcanhar vale 10 e cada bastão escrito vale 1. Se nós temos 8 bastões escritos, temos 8 unidades, mais 10 representado pelo calcanhar. Assim nós conseguimos escrever o número 18, certo? 18. Então vamos escrever aqui a resposta final. O numeral 18 era escrito da seguinte forma. Estão entendendo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês estejam tendo, por favor, coloquem seus comentários ou entrem em contato comigo. Beleza? Vamos agora para o item C. No item C, nós queremos representar o 125 no sistema de numeração egípcio. No item C, nós queremos representar o numeral 125 no sistema egípcio antigo. Olha só, nós não vamos poder utilizar... Então, olha só, mais uma vez reforçando, cada símbolo pode ser repetido no máximo 9 vezes. Então, nós não vamos poder repetir os calcanhares, que valem 10, ou os bastõezinhos, que valem 1, mais de 9 vezes. Sendo assim, para representar o número 125, nós precisamos de um símbolo que represente a centena, que represente o número 100. E os egípcios possuíam este símbolo. Este símbolo é uma corda enrolada, que você pode escrever mais ou menos assim, ó. Essa cordinha enrolada, ela vale 100 no nosso sistema de numeração. Então, se nós vamos representar o número 125 e o sistema egípcio é aditivo, nós vamos ter que utilizar um símbolo para representar o 100, que é a cordinha enrolada. Para representar o 20, nós vamos usar 2 calcanhares, pois cada calcanhar vale 10. 1, 2. Então, aqui nós temos, por enquanto, 120. E para representar os 5, as 5 unidades, nós vamos usar 5 bastõezinhos enfileirados, um à frente do outro. 125. Este número escrito no sistema egípcio. Nossa resposta final é, portanto, cordinha enrolada, 2 calcanhares, 5 bastões. Então vem comigo para o item D. Aqui nós queremos representar o número 1252. Não custa informar novamente. Você não pode repetir um mesmo símbolo egípcio mais do que 9 vezes para formar um número. Então, olha só, para representar o número 1252, nós precisaríamos de 12
cordinhas enroladas para representar 1.200, certo? Mas nós não podemos repetir mais do que 9. Sendo assim, nós vamos precisar de um símbolo para representar o 1.000. E os egípcios também tinham este símbolo. Este símbolo é uma florzinha de lótus, que você pode desenhar mais ou menos dessa forma. Certo? Faz um triângulo, um tracinho, outro triângulo aqui em cima e um tracinho no meio dividindo. Certo? Então, essa florzinha de lótus, ela representa um numeral 1.000. Tá? Então, utilizando ela e os demais símbolos que nós já vimos, nós podemos formar o número 1252. Então, para representar o 1.000, vai uma flor de lótus. 1.200. Olha só, 200, duas centenas. Então, vai ser 2 vezes 100. O símbolo que os egípcios usavam era a corda enrolada. Então, uma corda enrolada, duas cordas enroladas para representar o 200. Para representar o 50, nós precisamos de 5 calcanhares, tendo em vista que cada calcanhar vale 10. 1, 2, 3, 4, 5 calcanhares. E para representar o 2, nós vamos usar 2 bastõezinhos. Dessa forma, está escrito o número 1250 no sistema egípcio. Escrevendo a resposta para ficar mais explícito: flor de lótus, 2 cordas enroladas, 5 calcanhares e 2 bastões. Então, com isso, a gente finaliza a questão de número 2. Muito importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vamos partir então para a nossa questão de número 3. Determine o valor de cada numeral representado pelo sistema de numeração egípcio antigo. Nessa questão, gente, nós vamos fazer o oposto do que fizemos na questão 2. Na questão 2, nós tínhamos o número escrito no nosso sistema de numeração, que nós já conhecemos, e precisávamos passar para o sistema egípcio. Aqui nós vamos fazer o contrário, mas se vocês compreenderam bem a questão anterior, essa daqui vai ser moleza, certo? Então, olha só, este numeral egípcio representa qual número no sistema de numeração decimal? Para a gente saber, nós vamos observar que a corda enrolada, né, segundo os egípcios, valia 100. Cada calcanhar valia 10. Portanto, se nós temos 3 calcanhares neste numeral, nós temos o número 30. E cada bastãozinho escrito valia 1. Se nós temos 2 bastões, nós temos 2 unidades. O sistema de numeração egípcio ele é aditivo, significa que o valor que ele representa é dado pela soma dos símbolos que o formam. Então, se nós temos uma corda enrolada, 3 calcanhares e 2 bastões para representar esse numeral, nós temos 132. Beleza? Este numeral egípcio representa 132 no nosso sistema de numeração. Vamos agora preencher outro numeral à direita do vídeo. Nós temos aqui 2 flores de lótus. Cada flor de lótus nós vimos que vale 1000. Sendo assim, aqui nós temos 2000. Cada cordinha enrolada vale 100. Como nós temos 4 cordas enroladas, aqui vai dar 400. Também temos 3 calcanhares. Cada calcanhar vale 10. Sendo assim, 30.
e 5 bastões. Cada bastão vale 1. Logo, daqui nós temos 5 unidades. O sistema egípcio, como eu disse, ele é aditivo. Então, nós vamos somar os valores, né, que cada conjunto de símbolo representa. 2 flores de lótus, 2.000. 4 cordas enroladas, 400. 3 calcanhares, 30. 5 bastões, 5. 2.000 mais 400 mais 30 mais 5. O resultado é 2.435. E assim nós finalizamos mais uma questão. Então percebam, gente, que no final das contas não é algo difícil. Basta que vocês saibam os valores que cada símbolo representa no sistema egípcio e somem estes valores para encontrar o numeral no nosso sistema, certo? Quarta questão, vamos lá, pessoal. Sobre o sistema de numeração egípcio antigo, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Vamos analisar cada um desses itens aqui para a gente conversar um pouco. No item A, não possuía um algarismo para representar um zero. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Nós não vimos em momento algum, né, alguma menção ao algarismo, ao símbolo egípcio que representava o zero. E de fato não existia, tá? Não existia. O zero foi inventado já no avanço do nosso sistema de numeração decimal, certo? Mas mesmo assim, dos símbolos que a gente usa atualmente, o zero foi o último a ser criado. Tá? Então essa afirmação aqui, no item A, ela é verdadeira. Item B, possuía um símbolo para cada potência de 10. Nós podemos dizer que isso sim é verdade. Por quê? Para representar o número 1, os egípcios usavam um bastão. O número 10 era representado por um calcanhar. O 100 era representado por uma corda enrolada. O 1000 era representado por uma flor de lótus. O 10.000 era representado por um dedo dobrado. O 100.000 era representado por um girino. E 1.000.000 era representado por um homem, certo? Um homem. Tá bom? Então observem aqui. Estes números 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 é o que a gente chama de potência de 10, tá? Potência de 10. Então é verdade que os egípcios possuíam um símbolo para cada potência de 10, pelo menos até 1.000.000. Item C. A posição dos algarismos influenciava na formação do numeral? Vamos lá. O que eu quero perguntar é isso. Eu represento o número 21 da seguinte forma. 2 calcanhares, 10 mais 10, 20, mais um bastãozinho, 21, certo? E se eu escrevesse assim? Um bastão e 2 calcanhares. Que número seria esse? Também 21. E se ainda a gente fizesse dessa forma? Um calcanhar, um bastãozinho no meio e um calcanhar. Que número seria este? Também 21. Então, havia mais de uma forma de representar um mesmo número, certo? A posição dos algarismos, ela não influenciava na formação do numeral. Não influenciava. Então,
a resposta aqui, né, essa alternativa, que diz que a posição dos algarismos influenciava na formação do numeral, ela é falsa, como nós vimos através destes exemplos aqui, tá certo? Agora, se a gente for fazer isso no nosso sistema de numeração, no decimal, aí vai dar problema. Por quê? Como a gente já sabe, mais um exemplo, se nós pegássemos o número 21 e trocarmos a posição dos símbolos, ó, trocar a posição, ficaria 12, já formaria um outro número, certo? Já no sistema egípcio isso não ocorria. A ordem dos símbolos, a posição não importava na formação do número. Entendido? Então vamos lá para o item D. Para escrever os numerais, devíamos adicionar os valores de cada símbolo. Perfeito, é isso que a gente está fazendo desde a questão de número 2. Tá? Para a gente formar um algarismo egípcio, nós vamos considerar que devemos somar os valores que cada símbolo representa. Aqui, ó, 21. Para a gente representar o 21, nós precisamos somar um calcanhar, que é 10, mais outro calcanhar, que é 10, mais um bastãozinho, que é 1. 21. Então, de fato, é verdade que para escrever os numerais, a gente devia adicionar os valores de cada símbolo. Verdadeiro. E a letrinha E diz que possuía um limite de números para serem escritos. Isso também é verdade. Por quê? Ó, se a gente fosse pensar em relação ao símbolo, cada símbolo pode ser repetido no máximo 9 vezes. Beleza. Mas também existia um número final. Um número que era maior que todos os outros no sistema egípcio. Ó, imagina se a gente representasse aqui 9 homens, seria 9 milhões, né? Mais 9 girinos, 900 mil, mais 9 dedos dobrados, 90 mil, mais 9 flores de lótus, 9 mil, mais 9 cordinhas enroladas, 900, mais 9 calcanhares, 90, mais 9 bastões, número 1. Este seria o maior número que a gente conseguiria formar no sistema egípcio. 9.999.999. Então era mais uma limitação que eles tinham. A gente hoje não tem isso, né? Existem infinitos números que podem ser representados no nosso sistema decimal. No sistema egípcio, eles não podiam fazer isso. Então valeu, espero que vocês estejam compreendendo até o momento. Muito obrigado. Se gostou, deixe um like, se inscrevam no canal e até a próxima aula.